Jesus através da palavra? Amém. Vamos aprender de Jesus. Amém? Amém. Tá dando para me ouvir bem, né? Bem. Acho que tá até alto. Muito bem. Tá bom? É assim o povo concentra. Convido você a abrir a palavra do Senhor em Lucas 24. Lucas 24, 13 em diante. Bom, quanto vocês acham Lucas 24? Vamos lá. Partimos do tema do retiro, né? Alguém sabe qual é o tema do retiro? Oi, gente. Cri, não, de cabeça é difícil. Cri. Amém. Mas o Guilherme falou, trocando o palco pela cruz e a performance pela mesa. Amém? Glória. Amém. Lucas 24. 13. Lucas 24, do 13 em diante. Texto conhecido por nós, canções conhecidas, que como cristãos nós precisamos aprender, precisamos saber, e isso mostra quanto nós temos intimidade com o Senhor. O caminho de Emaús tem a ver com o retiro, e eu vou trazer isso para vocês hoje. Amém? Amém. Essa palavra tocou muito forte no coração, e nós aprendemos do Senhor todos os dias, por mais que o texto seja conhecido, por mais que a gente entenda que nós precisamos trocar o palco pela mesa, que precisamos trocar tudo para estar na presença do Senhor, muitas vezes nós esquecemos quem o Senhor é. E esquecemos a promessa feita no Velho Testamento, algo que se cumpriu no Novo, e é tudo aquilo que o Senhor desejava e queria para que nós estivéssemos aqui hoje. Não foi em vão. Amém? Amém. Um dos textos-chave desse tema é Lucas 14, do 15 ao 24. Amém? Que fala sobre o quê? O banquete. Amém? O grande banquete. E o que vamos aprender hoje é Lucas 24. Então, os textos têm uma ligação teológica profunda no Evangelho de Lucas, centrada no tema da mesa, do banquete e do reconhecimento de quem é Jesus. As crianças estão ali. Amém? Amém. Enquanto Lucas 14 apresenta a parábola do grande banquete, uma promessa e um convite ao reino de Deus, Lucas 24, que é o que vamos aprender hoje, descreve a realização desse banquete, um encontro com os discípulos em Emaús. Amém? Amém. Vamos lá. Vamos ler o texto. Lucas 24, 13, que diz assim: Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Isso é pós-morte e ressurreição do Senhor. Amém? E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como se fossem fechados, para que não o reconhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: És tu só um peregrino em Jerusalém, não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que a respeito de Jesus o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora sobre tudo isso e hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também muitos entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém eles não o viram. E ele lhes disse: Ó honestos e tardios, o coração
para crer tudo que os profetas disseram. E porventura, não convinha que Cristo padecesse essas coisas, entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que ele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se então os seus olhos e o reconheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura, lembrei do pastor César, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, foram para Jerusalém e acharam congregados os 11 que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles contaram o que lhes acontecera no caminho e como o deles foi conhecido no partir do pão. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos lá então. Versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Irmãos, isso foi necessário. Foi do agrado do Senhor. Aqui, após a ressurreição de Jesus, 2 de seus discípulos que estavam indo, um era Cleópas, o outro não tem relato de quem é, conversavam, indo a caminho de Emaús, que era uma aldeia, sobre o que tinha acontecido, e estavam entristecidos, Mas, por um momento, eles foram impedidos de reconhecer o Mestre. Por um tempo, até o partir do pão. A companhia, eles não esperavam a companhia de Jesus como companheiro de viagem. Era a última coisa que eles esperavam. De certa forma, a tristeza profunda daqueles homens o cegaram. Porque mesmo entendendo tudo aquilo que havia sido prometido, as promessas, os profetas, eles não conseguiram compreender. E muitas vezes nós não compreendemos o sacrifício feito, o amor de Cristo e a ressurreição, que nos fez livres para estarmos aqui hoje. Então é isso que nós precisamos compreender nessa noite. Do 17 ao 19, nós lemos então. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram? E Jesus diz: que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Ou seja, sobre Jesus de Nazaré, como se sentisse num alívio de ter alguém para conversar, para partilhar sua tristeza, seus sentimentos, expondo, de certa forma, os fatos principais, o que tinha ocorrido com Jesus, porque eles diziam: você é o único que não sabe o que aconteceu com Jesus no Nazareno. Aqui está, eles não criam no Senhor como Deus verdadeiramente, mas como um profeta, e estavam desanimados. Eles não compreenderam naquele momento, e nem antes o que o Senhor havia falado, o que iria acontecer. Eles simplesmente fecharam seus olhos por tamanha tristeza. Embora o Senhor Jesus tivesse avisado e preparado a todos, era da vontade do Senhor que isso se cumprisse. Havia aqui uma má interpretação da lei, irmãos. Má interpretação daquilo que o Senhor já havia prometido através dos profetas, que viria o Senhor, que salvaria a nação. E mesmo assim, eles esperavam por outra coisa que não o Cristo, aquele. Muitas vezes é isso que acontece conosco. Nós desejamos o Senhor, mas não desejamos o Cristo verdadeiramente. Muitas vezes desejamos o Senhor e as coisas que Ele pode nos dar,
Desejamos o Senhor e aquilo que Ele pode nos proporcionar, mas esquecemos quem é Cristo verdadeiramente. Nós não vemos o Senhor como esse Salvador. Muitas vezes nos perdemos e vemos o Senhor como apenas um profeta, como eles disseram, poderoso em obras. Muitas vezes nós entristecemos o coração no Senhor e nos entristecemos porque não temos aquilo que o Senhor nos dá, aquilo que nós desejamos, aquilo que os nossos sonhos almejam, os nossos sonhos, não os sonhos que o Senhor sonha para nós. Isso é diferente. 20, então. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era aquele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. E aqui, irmãos, mais uma vez, na verdade esqueceram de tudo aquilo que o Senhor havia falado, de tudo aquilo que o próprio Cristo tinha ensinado e dizia que iria acontecer, que ele morreria, sofreria, morreria, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Em Isaías 53, já anunciava o que havia acontecido, que diz assim, Isaías 53, do 8 ao 12, diz assim, foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz, eu quis maltratá-lo, eu quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar os pecados, e por isso terá uma vida longa, e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo, ou seja, o plano do Senhor, aquilo que o Senhor sabia que iria acontecer. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que por muitos merecem. E assim os pecados dele serão perdoados. Aleluia. Por isso eu lhe darei um lugar de honra, ele receberá recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou, orou pedindo que eles fossem perdoados. Amém? Isso já estava na palavra do Senhor. Então o que eles fizeram foi apenas esquecer, deixar para lá. Muitas vezes no nosso dia a dia a gente esquece, a gente quer fechar os nossos olhos, a gente quer fechar o nosso coração, o nosso entendimento para o Senhor. Mas nós esquecemos de uma coisa, que uma vez que o Senhor nos encontra, não tem como permanecer igual. Uma vez que o Senhor nos toca, não tem como permanecer da mesma forma. Assim como no grande banquete, o Senhor convida, e muitos dão desculpas, assim é o nosso dia a dia. Muitas vezes o Senhor nos chama, quer gerar intimidade, quer gerar relacionamento, e muitas vezes nós esquecemos desse sacrifício, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, e que Ele está vivo dentro de nós, para que o nome dEle seja glorificado, para que a palavra dEle seja anunciada, para que o Evangelho seja pregado para toda criatura. O Senhor diz, vem como estás, mas não permaneça da mesma forma. Aleluia. O Senhor, Ele nos cura, Ele nos limpa, Ele nos justifica, para que Ele seja o centro de todas as coisas. Todos os dias o Senhor nos chama à mesa, nos chama à intimidade, à comunhão, e não tem como ser diferente. Amém? Aqui é um contraste daquilo que eles estavam sentindo, aquela tristeza, aquele descontentamento, aquele desânimo pela morte do Senhor, por não crer, pelos olhos deles estarem fechados, quase sem esperança, talvez com medo, mas agora tem um contraponto, uma esperança, um estado de perplexidade mental pelo estranho,
mas insatisfação e estado das coisas mencionado nos próximos versículos 23 e 24, que diz assim: alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender, olha só, e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Olha só, mais uma vez o Senhor os adverte: como vocês custam a crer, como vocês custam a buscar aquilo que os profetas já haviam mencionado que iria acontecer. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Aqui mais uma vez o Senhor, enquanto caminhava com eles, expunha as Escrituras, expunha aquilo que ele precisava falar para eles, para que eles compreendessem que isso haveria de acontecer. E mesmo assim, ali os olhos deles ainda permaneciam fechados. E assim, mais uma vez é conosco. Quantas e quantas vezes o Senhor quer falar conosco, quer que nós nos debrucemos diante dessa palavra, para que nós possamos aprender, pedindo ao Senhor discernimento, capacidade nele, que Ele nos ajude, nos auxilie, que nós tenhamos um coração disposto a aprender, um coração ensinável. E mesmo assim, nós esquecemos quem o Senhor é. Irmãos, quantas coisas o Senhor fez por nós, quantas coisas o Senhor nos tirou, nos livrou, e mesmo assim muitas vezes nós esquecemos quem é Cristo. E mais uma vez, não é por aquilo que Ele pode nos dar que nós devemos servir a Ele, mas por aquilo que quem Ele é. A pessoa de Jesus está à mesa com o Senhor tem que ser algo que nós desejamos todos os dias. A pessoa de Cristo é aquela pessoa com que nós precisamos estar em comunhão completamente. Viver com o Senhor não é só uma escolha qualquer, é a escolha das nossas vidas. Não tem como permanecer indiferente quando Ele nos olha. Porque nós sabemos que no mais profundo, no mais íntimo, o Senhor nos conhece. E Ele sabe aquilo que nós desejamos, aquilo que nós não queremos fazer, mas é aí que Ele quer mexer. É aqui que Ele quer trazer a vida, quer curar, quer libertar. E é nesses detalhes que às vezes a gente se esquece de quem realmente é o Senhor. Não é fácil, irmãos. Paulo já nos advertia que viver o Evangelho é difícil. Ele deixou isso bem claro. Lembra? Eles podem, você não. Eles podem, mas nós não. Viver com o Senhor é saber que nós vamos padecer, que nós vamos ser moídos, espremidos, apertados, tratados em todas as áreas. E mesmo assim, a gente precisa permanecer. Amém? Amém. 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Tipo assim, né? Mas eles insistiram muito com ele. Isso era a vontade dele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Olha só. Tem como não arder o nosso coração? Tem como não permanecer na presença desse Deus, dessa palavra viva, desse amor, dessa misericórdia, irmãos, que nos alcança todos os dias. Se fosse por nós, pela nossa própria força, nós já estaríamos presos no inferno, irmãos. Mas pela misericórdia de um Senhor que nos amou a tal ponto de se entregar por nós, nós estamos aqui, temos a liberdade de buscar Ele com todo o nosso coração. Isso é algo que a gente precisa pensar. Amém? Aqui nós vemos a beleza de andar com Jesus. E como participar da mesa com Ele, ter a intimidade. É aí, irmãos, que os nossos olhos se abrem, que nós
nos desnudamos diante do Senhor para que Ele possa ver todas as coisas que nós precisamos ser tratados, todas as nossas impurezas, os nossos pecados. É ali, nesse momento de intimidade, que os nossos olhos se abrem e fazem assim. É aí que a gente pode contemplar o Senhor verdadeiramente. Mais uma vez, permanecer indiferente à sua presença não é uma opção. A gente permanecer indiferente quando o Senhor Ele nos chama, quando Ele quer estar com um momento conosco. Quando a gente está no nosso dia corrido e o Senhor, sabe, o Espírito Santo fala conosco, vamos ter um momentinho juntos? E a gente deixa para lá? Não. Tem que parar, tem que orar, tem que buscar o Senhor. Porque é nesses momentos que o Senhor se revela. É nesses momentos que a gente pode contemplar quem é realmente o Senhor. Ele mexe com tudo em nós. Ouvir de Jesus, estudar sobre Ele, ter a revelação de quem Ele é, nos faz diferentes. Faz o nosso coração arder de amor. O Espírito Santo nos constrange e somos levados a contemplar o Senhor mais uma vez, como nosso Senhor, como nosso Salvador. Não só por aquilo que Ele pode dar, Ele não é só um profeta, Ele é o nosso Deus, Ele é Jesus, Ele é a palavra viva. Amém? 33 diz assim: levantem-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade? O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Olha a importância de estar à mesa com o Senhor. É essencial, é fundamental. É na mesa, irmãos, que marca a presença do Senhor. É aqui que Ele se manifesta. É na mesa que as escamas dos nossos olhos caem. É na mesa que há libertação. É na mesa que todos são convidados a participar, mas também na mesa que somos tratados. Aleluia. Somos convidados a não permanecer da mesma forma. Permanecer nele de uma forma como um coração puro, limpo, cheio da sua presença. É na mesa que os palcos se quebram. É na presença do Senhor que diminuímos e a performance desaparece e a glória do Senhor vem. Encaminhando para o final, vamos lá. Tem alguns pontos que a gente vai ver em relação aos dois textos. Amém? O banquete como lugar de encontro. Em Lucas 14, Jesus ensina que o reino é como uma grande ceia, onde Deus deseja intimidade com seus convidados. Em Lucas 24, essa intimidade se concretiza quando Jesus senta à mesa com os discípulos, transformando uma refeição comum em um momento épico, em um momento incomparável. O gesto de partir o pão. A parábola de Lucas 14 termina com a ordem de trazer todos para a mesa, para que a casa fique cheia. Em Lucas 24, é justamente no gesto litúrgico de partir o pão que os olhos dos discípulos se abrem e eles podem reconhecer finalmente Cristo. A inclusão e a comunhão. Lucas 14 enfatiza que o banquete é para todos, especialmente os que estão pelos caminhos e atalhos. Aqueles que a gente às vezes rejeita, aqueles que às vezes, muitas vezes a gente esquece, é para aqueles. É para mim e é para você. Aleluia. Em Lucas 24, Jesus encontra dois discípulos que estavam literalmente pelo caminho, desanimados e cegos para a verdade, e os traz de volta à comunhão. É naquele momento de partir o pão, sentar à mesa, que o Senhor os resgata. É nesse momento, irmãos, quando nós sentamos com o Senhor, fechamos a porta do nosso quarto, abrimos a palavra, os nossos olhos se abrem e podemos contemplar verdadeiramente a palavra do Senhor. Que possamos nessa noite pedir ao Senhor que abra os nossos olhos, para que realmente venhamos a ver o que realmente importa: o reino eterno, a glória do Senhor.
Que possamos ter na mesa com o Senhor intimidade. Que possamos ter na mesa com o Senhor o momento que Ele olha para nós, mesmo com os nossos pecados, e tem misericórdia de nós. Muitas vezes nos acordamos durante o nosso dia, na nossa semana, e muitas vezes já acordamos pecando, irmãos. Muitas vezes esquecemos que Jesus Ele basta e que Ele é suficiente. Como nós vamos ensinar aos nossos filhos que a mesa é importante se nós não temos momentos com o Senhor? O ano passado, não pude partilhar muito da comunhão. Isso doeu. Mas eu também aprendi que o Senhor Ele nos dá novas chances todos os dias. Ele tem misericórdia, Ele tem amor, muito amor para dar. Só que tem uma coisa, Ele pede um coração disposto, um coração ensinável, um coração que deseja ser exortado, que deseja ser moído, que deseja ser tratado. Isso dói. Mais uma vez eu vou dizer para vocês que o Evangelho ele não é simples como todo mundo diz aí fora. A graça não é barata. Foi por um preço inigualável, incomparável que o Senhor nos fez. Nos trouxe até aqui. Está aqui hoje. É para a glória do Senhor. Viver a palavra do Senhor é para a honra dEle, para anunciar que Ele é o amor da nossa vida, que Ele é aquele que nós desejamos todos os dias. Não é só simplesmente para a gente vir se reunir